A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A sexualidade humana é sagrada, pois reproduz a unidade da Santíssima Trindade. Vamos aprender com o Padre Léo. Cada vez que eu leio a primeira página da Bíblia, eu fico impressionado. E risco, todas as Bíblias que eu tenho riscado essa primeira página com várias cores, todas, sem nenhuma exceção, inclusive essa aqui, que é a minha Bíblia Júnior, a pequenininha. Aqui, pode filmar que você vai ver. Ó, todas as minhas Bíblias, você vai lá na minha estante, tem umas 15, está tudo assim. Porque eu fico impressionado com a delicadeza do autor sagrado e como ele vai repetindo para nos mostrar, para fazer com que o ser humano abra a cabeça e o coração e perceba que o ser humano é completamente diferente de todos os demais seres da natureza, que Deus criou o universo inteiro com um único objetivo: fazer o enxoval para você e para mim. Antigamente as mães não faziam enxovalzinho, hoje já compra pronto, né? Antigamente fazia enxovalzinho, a mãe aprendia a fazer crochê, tricô para fazer o sapatinho. As vozinhas se sentiam úteis, não precisava estar indo passar a tarde inteira no bingo para gastar o dinheiro. Ela se sentia útil, porque vó significava que tinha 60, 70, 80 netos. Era 3, 4 netos que nasciam por semana. Era. Minha avó tinha mais de 160 netos, 150 e tanto bisnetos. Então tinha tempo para fazer aquele sapatinho bonito. E não sabia se era menino homem ou menina mulher. Fazia aquele sapatinho azulzinho para os meninos, cor de rosinha para as meninas, aquela delicadeza, aquele lacinho. Que coisa bonita quando você chegava na casa de um parente, que a mãe estava grávida. E só se fosse muito íntimo também que falava. Que antigamente a mulherzada escondia até a barriga de grávida, punha um vestidão mais largo, disfarçava assim, né? Porque elas não entendiam, mas sabia que era um mistério que estava ali dentro. Elas não entendiam o conhecimento que hoje se tem, mas sabiam que era algo sagrado, sabiam que era algo... Aliás, a sexualidade era vista como algo sagrado. Eu ainda tenho um pouco de saudade desse tabu, porque mesmo no tabu, o tabu não é bom, o tabu não veio de Deus, mas mesmo no tabu, pelo menos guardava-se, reservava-se. As pessoas não falavam da vida íntima, da vida sexual. Imagine se uma filha conversava com a mãe dela a respeito da vida sexual dela com o marido. Nunca! Isso não era assunto de conversa, isso era falta de respeito, porque embora não soubesse, tratava-se de algo misterioso, pois a Bíblia diz assim, que Deus criou o universo inteirinho fazendo esse enxoval, como a mulher que ia fazer esse enxoval, a avó que fazia o enxoval, e preparava a roupinha, e preparava o coelhinho, e preparava o quartinho. Deus foi preparando, e a Bíblia vai mostrando como é que Deus vibra, como é que Deus fica feliz a cada obra criada, porque Ele está preparando para o grande momento. E chega um momento mais solene, o versículo 26 do primeiro capítulo, a primeira página da Bíblia, e na tradução da Ave Maria é espetacular,
porque tem ali uma preposição dizendo então, vírgula. Depois de tudo isso pronto, depois do enxoval pronto, chegou a grande hora. E essa hora foi tão solene que a Bíblia nos deixa claro que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram para fazer o universo inteiro. Foi suficiente a palavra do Pai. O Espírito pairava na força do Filho para fazer o ser humano. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram. E aí pensa bem, você marido e mulher, quando vocês se unem sexualmente, vocês estão reproduzindo essa unidade da Santíssima Trindade pelo ato em si. Não é, por favor, todos os documentos da Igreja Católica, a começar do Catecismo, e inclusive o Código do Direito Canônico, o primeiro caráter da sexualidade que aparece em todos esses documentos é o caráter unitivo. É quando o casal se une, quando acontece o encontro do corpo, e não é só do corpo, é da alma, é do espírito masculino e feminino, ali está acontecendo a reprodução de Deus. E nessa reprodução, inclusive, poderá vir a ter filhos e filhas, que é a reprodução mais perfeita desse Deus, imagem e semelhança desse Deus. O ser humano que é imagem e semelhança do Pai, imagem e semelhança do Filho, imagem e semelhança do Espírito. O ser humano que é criado, e por isso o versículo 26 e o 27 de Gênesis 1 repete: criado, imagem 3 vezes do Pai, criado imagem do Filho, criado imagem do Espírito. O ser humano precisa reproduzir, e por isso ele reproduz essa imagem e semelhança do Pai, do Filho e do Espírito, na tríplice dimensão do existir humano: o físico, o psíquico e o espiritual. Jamais acabará, o amor jamais acabará, mesmo sendo pequenina, sem cortinas e sem cor. Esta casa vai ser linda, se Deus for o construtor, e o amor jamais acabará, o amor jamais acabará. Não será um palacete, nem será uma mansão. Esta casa pequenina é o vosso coração, e o amor jamais acabará, o amor jamais acabará. O tijolo paciente, o cimento da união, a família construindo o alicerce neste chão. O amor jamais acabará, o amor jamais acabará, o amor jamais acabará.
Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael, que vinha para ele, e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a festa de São Bartolomeu Apóstolo. Bartolomeu, que no Evangelho de São João é chamado de Natanael. Ao olharmos esta passagem do Evangelho, que é a vocação, o primeiro encontro de Natanael com Jesus, nós vemos que ali existe um itinerário a ser seguido por todos nós. Mas para entendermos verdadeiramente o que está no Evangelho, a gente precisa voltar atrás e ir para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Jacó, ou seja, aquele que iria mudar o seu nome e ser chamado de Israel, teve um sonho. Um sonho num lugar chamado Betel, Casa de Deus. Ele viu uma escada e nessa escada os anjos subiam e desciam. Exatamente porque ali havia uma escada que unia o céu e a terra, uma ponte que unia o céu e a terra, que aquele lugar foi chamado de Betel, de Casa de Deus. Pois bem, Jesus se encontra com Natanael e diz: Eis aí um verdadeiro israelita. A palavra israelita, que não seria necessariamente uma palavra comum para chamar uma pessoa, nos remete a Israel, a Jacó, aquela realidade da escada. E o próprio Jesus, no final do Evangelho, vai recordar esse sonho da escada. Pois bem, Jesus vê ali, em Natanael, um verdadeiro israelita, ou seja, um homem que é reto, sem enganos, sem querer trapacear, ele verdadeiramente quer seguir a Deus e busca a Deus. Mas a busca de Deus feita por Natanael, ela tropeça numa perplexidade. Natanael, que sabia as Escrituras, sabia perfeitamente que o Messias deveria nascer em Belém de Judá, na cidade de Davi. No entanto, Filipe tinha apresentado para ele Jesus como proveniente de Nazaré. Como é possível que Nazaré seja a casa do Messias? Jesus surpreende Natanael, mostrando que conhece o seu mundo interior. E faz uma referência a algo íntimo, pessoal, que somente Natanael conhecia. Natanael fica transpassado por aquela experiência.
de onde, né, você me conhece. E aqui é que está o caminho que todos nós deveríamos seguir. Todos nós, quando nos colocamos debaixo do olhar de Cristo, encontramos ali uma verdade sobre nós que é desconcertante. É como se Jesus, como se o olhar de Cristo sobre nós nos deixasse desnudos, nos deixasse nus. É interessante notar que o martírio de São Natanael, ou seja, de Bartolomeu, né, segundo a tradição, ele foi esfolado, foi tirada a pele dele. Poderíamos pegar aqui um gancho para dizer: Jesus tira a nossa roupa, tira a nossa pele, tira a nossa roupagem, com o seu olhar que nos conhece por dentro. Nós precisamos, verdadeiramente conhecidos por Cristo, dar o passo da fé, sabendo que Jesus é aquele que será o caminho, a ponte, a escada que nos leva até Deus. Mas essa escada está plantada no nosso coração, na nossa intimidade. Ou seja, uma cabeceira da escada está lá no céu, junto do Pai, na intimidade do Pai. Jesus que reclina a cabeça no peito do Pai. A outra extremidade da escada está aqui na nossa intimidade, o Cristo que quer reclinar a cabeça no nosso peito também. E nessa intimidade, unindo o céu e a terra, nós encontramos a nossa vocação, encontramos a verdade. Mas para isso, temos que nos deixar desconcertar por Jesus, que Ele nos olhe por dentro, tire nossa roupa, tire a nossa pele, mostre a nossa verdade. Humildemente sigamos o Cristo, mesmo que Ele nos desconcerte. É Ele que traz o reino dos céus, que une o céu e a terra. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus te conhece, Deus sabe o que vai te fazer bem. Se não entendes, deixa Deus cuidar da tua história. De que adianta planejar toda a tua vida agora? Para cada passo existe um tempo, existe uma hora. Ele vai te orientar. Deus confia tudo fora. Espera no Senhor e tem coragem. O importante é caminhar. Deus, Ele vai te orientar. Deus confia tudo fora. Espera no Senhor e tem coragem, o importante é caminhar. Deus te conhece, Deus sabe o que vai te fazer bem. Se não entendes, deixa Deus cuidar da tua história. Planejar toda a tua vida agora. Para cada passo existe um tempo, existe uma hora. Quero ouvir, vai lá. Ele vai te orientar. Confia tudo fora. Espera no Senhor e tem coragem. O importante é caminhar. Ele vai te orientar.
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. O sacramento da Eucaristia, parágrafos 1322 e 1323. A Santa Eucaristia conclui a iniciação cristã. Os que foram elevados à dignidade do sacerdócio régio pelo batismo e configurados mais profundamente a Cristo pela confirmação, estes, por meio da Eucaristia, participam com toda a comunidade do próprio sacrifício do Senhor. Na última ceia, na noite em que foi entregue, nosso Salvador instituiu o sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue. Por ele, perpetua pelos séculos, até que volte, o sacrifício da cruz, confiando destarte à Igreja, sua dileta esposa, o memorial de sua morte e ressurreição, sacramento da piedade, sinal da unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que Cristo é recebido como alimento. O Espírito é cumulado de graça e nos é dado o penhor da glória futura. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo partido por ti, fazei isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo partido por ti, fazei isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, venham todos a mim, eu sou Jesus. Eis aqui a fonte do viver, o pão e o vinho no altar, sustenta a humanidade. E em procissão vou receber o Cristo vivo a se doar para a eternidade. Todos têm o seu lugar nesta mesa singular de fraternidade e vida. Eis a tua vitória, vai além da história, amor tão grande assim. Eis o meu corpo partido por ti, fazei isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado
derramado na cruz, veio todos a mim, eu sou Jesus. Eis o meu corpo, partido por ti, fazer isto em memória de mim. Eis o meu sangue derramado na cruz, veio todos a mim, eu sou Jesus. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. Neste dia 24 de agosto, celebramos um dos apóstolos de Jesus, São Bartolomeu, que nos evangelhos também é chamado de Natanael, significa dom de Deus. São Bartolomeu foi chamado por Jesus e ele aceitou este seguimento, com todas as consequências que eram necessárias. Ele pôde professar a sua fé a Jesus quando o conheceu. Tu és, de fato, o Messias. Tu és o Rei de Israel. São Bartolomeu só foi a este encontro com Jesus porque Filipe o levou até lá. E antes de chegar e se encontrar com o Mestre, Bartolomeu dizia: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Este evento está relatado no Evangelho de São João, no capítulo 1, versículos de 43 a 51. No Evangelho de São João, ele é chamado de Natanael. Nos outros 3 evangelhos, é chamado de Bartolomeu, porém é a mesma pessoa. Nós não temos mais outras informações de como foi a vida de São Bartolomeu. Ele está descrito na lista dos 12 apóstolos, sem indicação dos detalhes da vida de São Bartolomeu. E nós aprendemos dele também, na nossa vida diária, a reconhecer Jesus como o Senhor da nossa vida, como o nosso Messias Salvador. Há tantas pessoas que pelo mundo se perdem porque querem ser salvadoras de si mesmo. São Bartolomeu reconheceu que é Jesus o Salvador, que é Jesus o Messias, e que nós também façamos este esforço diário de conversão, de reconhecer em Jesus o nosso Senhor e o nosso Mestre. E assim, nesta escola de Jesus, São Bartolomeu aprendeu muitas lições do Mestre Jesus Cristo. Depois da morte e ressurreição de Jesus, a vinda do Espírito Santo, conta a tradição dos apóstolos que São Bartolomeu evangelizou também na Índia, na Armênia, e por fim ele foi martirizado. Ele foi esfolado vivo, teve parte da sua pele retirada a sua pele e então morreu pela fé e defendendo esta fé. Eu dizia no início que São Bartolomeu decidiu seguir Jesus com todas as consequências. E eis que no final da sua vida, a consequência maior foi doar a vida, doar o seu sangue, por causa da fé. Que nós sejamos fortalecidos pelo Espírito Santo a doarmos nossa vida pelo Mestre Jesus Cristo. São Bartolomeu, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Da minha vida, Ele é o Senhor. Da minha casa, Ele é o Senhor. Da minha família, Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pisar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas,
minha família. Jesus é o Senhor. Se a tempestade vem, Ele é o Senhor. Se a cruz pesar, Ele é o Senhor. Em meio às batalhas, Jesus é o Senhor. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem é um caminho curto para encontrar Jesus Cristo. Avança-se mais em pouco tempo de submissão e dependência para com Maria, que durante anos inteiros de vontade própria e de apoio em si mesmo. Pois o homem obediente e submisso a Maria Santíssima cantará vitórias notáveis sobre todos os seus inimigos. Quererão estes impedi-lo de caminhar, fazê-lo recuar ou cair, é verdade, mas com o apoio, a ajuda e a guia de Maria, sem cair, sem recuar e mesmo sem se atrasar, avançará a passos de gigante para Jesus Cristo, pelo mesmo caminho por onde, como está escrito, Jesus veio até nós a passos de gigante e em pouco tempo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos para que continuemos caminhando com Jesus. Na cruz, Maria, Maria, Maria cheia de graça, Maria cuida da gente.
de amor.